Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui, mais uma vez, fazer aqui esse vídeo, essa live, direto aqui do interior de General Sampaio, estado do Ceará, mais conhecido aqui a localização como Pinda. E hoje nós estamos aqui com o nosso obreiro Alexandre, glória a Deus, obreiro Alexandre, ele que é da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, em São João dos Acrísios. Aqui é um distritozinho aqui de General Sampaio. E neste dia ele vai estar com oportunidade para nos trazer uma palavra da parte de Deus. Nosso obreiro Alexandre, homem de Deus, se congrega a ler, para a glória de Deus, um homem, uma bênção nas mãos do Senhor. E hoje ele está com oportunidade, vamos ouvir o que é que Deus tem para falar conosco durante esse dia. Com oportunidade, nosso irmão Alexandre. Glória a Deus. Irmão Alexandre, com oportunidade. Glória a Deus, né? Também cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, né? É uma honra estar aqui compartilhando com nossos irmãos e uma responsabilidade também de trazer uma meditação nesta manhã, né? É verdade. Para todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Sabemos que Deus ele é nosso refúgio. Glória a Deus. Socorro bem presente na hora da angústia. E eu vou ler somente um versículo que se encontra no livro de Mateus. O capítulo é o capítulo número 6 e o verso é o verso de número 33, né? Nesta uma rápida meditação aqui para a nossa vida. Diz assim, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Né? Aqui é sobre o título da parábola, aqui é sobre os cuidados da vida, né, que o ser humano tem. Nós, como seres humanos, muitas e muitas vezes somos falhos, porque Redentor e misericordioso só o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E às vezes ficamos inquietos pelo que havemos de comer amanhã, ficamos preocupados pelo que havemos de vestir. O que é que eu vou providenciar para amanhã? Meu Deus, o que será que eu vou fazer se surgir um obstáculo na minha vida? O ser humano, ele tem essa inquietude. E aqui a palavra de Deus, ela nos afirma que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É verdade. Porque a palavra de Deus, ela também fala aqui em Mateus, no capítulo 6, que as aves do campo, elas não semeiam, elas não guardam em celeiro, e Deus alimenta cada uma delas. É verdade. Né? Mas nós, como seres humanos, nós temos essa falha. Muitas e muitas vezes, nós ficamos inquietos. Surge obstáculo em nossas vidas, eu digo isso por, como se diz, experiência própria. Pronto, eu digo isso por experiência própria, irmão. Às vezes, a vida do ser humano ela é cheia de obstáculos. Verdade. Ela é cheia de percalços. E muitas vezes é permitido por Deus para testar a nossa fé. E sabe o que é que o ser humano faz, irmão? Quando surgem esses obstáculos, muitas e muitas vezes, não são todos. Sabe o que é que o ser humano faz? Primeiramente, e isso aconteceu comigo, o ser humano tenta buscar resposta, tenta buscar solução no outro ser humano. É verdade. Isso que é o errado. É verdade. Né? Porque, irmãos, alguém pode até dizer assim, irmão Alexandre, mas o crente, ele sofre obstáculo, o crente, ele sofre perseguição, e é claro que sofre, né? O crente, irmão Alexandre, ele passa por situações difíceis, mas ele é privilegiado, porque ele tem onde buscar o socorro. É que Deus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. E como eu ia dizendo para os irmãos, né, irmãos, o ser humano, ele é falho nesse quesito. Porque eu fui prova disso, como eu falei anteriormente, e já surgiu o obstáculo em minha vida. Por exemplo, uma janela se fechou e eu fiquei desesperado. Eu tentava buscar soluções, tentava buscar arrumar ali aquela situação que tinha acontecido comigo, buscando o ser humano aqui da terra.
E aí, irmãos, esse versículo vai ficar marcado para a minha vida. Glória a Deus. Eu lendo a Bíblia, eu achei esse versículo que ele dizia assim: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Ainda ontem, na festa da igreja, a gente viu que Deus, ele é o princípio de tudo. É verdade. E lá em João ele diz: todas as coisas foram feitas por ele. Glória a E Deus. sem ele, nada do que foi feito se faz. É. Então quer dizer que Deus, ele é tudo. Então, a partir desse versículo aqui, irmãos, eu abri a minha mente e pude perceber o seguinte, que eu estava buscando soluções, eu estava tentando resolver o meu problema de maneira equivocada. Quando ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que eu ia precisar e que eu estava precisando e que a situação que eu estava passando, Deus ia solucionar o meu problema. Então o que foi que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho ao Senhor e pedi, entreguei ao Senhor aquela causa. E no momento em que eu entreguei ao Senhor a causa, eu fiquei um pouco aliviado. Ainda porque o ser humano, ele é falho. Às vezes, irmãos, o ser humano, ele entrega a causa na mão de Deus e de imediato ele já quer resolver. E o que eu tenho para mim e para a meditação daqueles que estão assistindo esse vídeo é que se você entregou algo nas mãos do Senhor, aleluia, e ainda não foi contemplado e ainda não foi resolvido, é porque o tempo, irmãos, ele é de Deus. O tempo ele não é nosso. É verdade. E às vezes nós, como seres humanos, nós entregamos algo na mão de Deus e de imediato nós já queremos resolver. Se nós podíamos resolver, por que nós entregamos na mão de Deus? Eita, é verdade. Nós só, irmãos, nós entregamos na mão de Deus aquilo que o ser humano não pode resolver. Então, se eu não posso resolver o meu problema, se eu não posso resolver a minha situação, então o que eu tenho que fazer? Tem que entregar nas mãos de Deus, confiar nele, porque essa é a principal, irmãos, o principal objetivo, entregar nas mãos de Deus e confiar que ele vai resolver a situação. Glória. Então, naquele momento, eu abrindo a Bíblia, eu achei esse versículo e eu disse: agora eu vou entregar essa situação aqui nas mãos de Deus e vou deixar ele resolver. Aleluia. E aí, irmãos, o que eu trouxe para a cada vez mais aumentar a minha fé, que naquele momento eu estava passando por uma situação difícil. E aí, o que eu fiz? Eu entreguei nas mãos de Deus. Aleluia. E aí, o que Deus tinha permitido? Tinha permitido que se fechasse uma janela na minha vida. Mas, futuramente, ele abriu uma porta. Glória. Né? E isso, irmãos, ele vem para quê? Vem para fortificar a nossa fé, como eu falei para os irmãos. Porque ele diz assim, para fortificar a nossa fé e ao mesmo tempo, nos encorajar a buscar Deus incansavelmente. Porque assim, irmãos, quando ele diz: buscai a Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se eu buscar primeiramente a Deus, o que nós devemos fazer em primeiro lugar? Buscar Deus. E todas as coisas, o que é todas as coisas? É a alimentação, é a saúde física, a saúde espiritual, é o trabalho, é o dia a dia, é todas as coisas que nos rodeiam naquele momento ali. Glória. Se você entregar a sua vida a Deus, se você buscar Ele, como ele diz aqui, né? Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o restante das coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Então, aleluia, irmãos, o que eu trago para a nossa meditação esta noite, nesta manhã ou nesta noite ou durante a tarde, eu não sei em que horário você vai ouvir esse vídeo, né? Que nós devemos confiar plenamente no Senhor. Aleluia. E devemos ter a certeza do seguinte, irmãos, que, como diz aqui também em Mateus, que o corpo, ele é mais importante do que a vestimenta. É verdade. Então, quem foi que nos deu o corpo? Foi Deus. Então, para que se preocuparmos com a vestimenta, se o corpo já é obra de Deus? É verdade. Já é perfeição de Deus em nossas vidas. Aleluia. Né, irmãos? Então, para que a palavra do Senhor diz, irmãos, que as ervas do campo, os lírios, tudo isso é obra do Senhor Jesus. Aleluia. E ele diz que ele tem uma perfeição assim imensa, que nem mesmo Salomão, né, diante das circunstâncias, que era um homem sábio, um homem rico, que se vestia bem, nem mesmo Salomão, com a sua riqueza, ele se vestiu tão bem como as ervas do campo, que hoje existe e amanhã não pode existir. É verdade. E outra coisa que eu percebi a partir desse versículo em nossas vidas é o seguinte, irmãos, que o peixe, se você tira o peixe da água, ele morre.
Sim. Por quê? Porque o oxigênio necessário para a sobrevivência do peixe existe ali na água. Verdade. E assim também, quando eu trouxe aqui esse versículo para a nossa meditação, quando ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, eu trouxe assim como embasamento para a minha vida espiritual, que assim como o peixe se sair da água morre, assim também é o ser humano na presença de Deus, irmãos. É verdade. Se o ser humano sair da presença de Deus, ele morre espiritualmente. É verdade. Não é que você diz assim, mas eu conheço alguém que já foi evangélico, que já foi crente, pregava a palavra, cantava hinos de louvor a Deus, ele saiu da presença do Senhor, ele morreu na fé, irmão Alexandre, e hoje ele está vivo. Irmãos, ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele é uma pessoa morta. Porque como o peixe saiu da água, ele morreu, assim também é todo aquele que sai da presença de Deus. É verdade. Se ele sair da presença de Deus, ele é um ser inútil, ele é um ser que naquele momento ele está morto espiritualmente, está vivo aqui terrenamente. Mas o que vale, assim diz a palavra de Deus, o que vale o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua salvação? Hoje nós estamos trabalhando, estamos batalhando em busca de uma glória eterna. Aleluia. E eterno, irmãos, é algo que é perpetuamente, é uma coisa que não tem mais fim. E isso nós buscamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. O ser humano sem Deus, ele não é ninguém. A palavra do Senhor, ela até nos afirma, Deus sem nós, ele é Deus. Se Deus não tiver você, ele continua sendo Deus eternamente. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. A palavra do Senhor diz que nós não conseguimos andar um palmo além do nosso nariz se nós não estivermos na presença desse Deus o Todo-Poderoso. É verdade. Então que nós venhamos a meditar, irmãos, e perceber uma coisa: buscar primeiramente a Deus e toda a sua justiça. E o que você, meu amado, está esperando, o que você tem entregado nas mãos de Deus, creia verdadeiramente que vai acontecer. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela diz lá em Jeremias que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem promessa de Deus, continue na presença desse Deus Todo-Poderoso, que uma hora vai chegar. Aleluia. E você pode até dizer, irmão Alexandre, mas está com tanto tempo que me foi passado uma revelação, e está há tanto tempo, irmão Alexandre, que eu tenho promessa de Deus e ela ainda não se cumpriu. Lá em Abacuque ele diz, meu amado, que o tempo ele é do Senhor. Então o tempo de resolver a situação, o tempo de você ser abençoado com aquilo que Deus tem te agraciado, tem te prometido, está nas mãos desse Deus o Todo-Poderoso. E o que muitas e muitas vezes vem em nossas vidas, irmãos, às vezes o esquecimento, às vezes muitas e muitas vezes a demora para que você, o inimigo deixar, para que você possa ficar despercebido e desistir da sua bênção. Mas como eu disse para você agora há pouco, busca Deus em primeiro lugar e as coisas que Ele tem prometido em sua vida vai acontecer para a honra e a glória desse Deus o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, meu amado, para encerrar, eu queria dizer para você, não andais inquietos, não andais preocupados pelo aquilo que há de acontecer no amanhã, porque o amanhã não pertence a nós, o amanhã ele pertence ao Senhor. E também não fique preocupado, se uma porta se fechou, Deus ele tem um portão para abrir para você. E não desista, sempre buscando a Deus, porque acredito eu, se eu tivesse desistido, eu não tinha recebido a minha bênção. E recebi ela por completa, recebi ela espiritualmente, recebi ela financeiramente, e fui agraciado com tudo aquilo que um ser humano precisa aqui na terra. Por que, irmão Alexandre, isso aconteceu? Porque, meu amado, eu busquei primeiramente a Deus e não desisti diante das dificuldades. Se o povo que vinha ali conduzido por Moisés tivesse desistido, ali Faraó teria esmagado eles. Porque eles chegaram ali a palavra de Deus diz que eles vinham caminhando pelo deserto. E quando chegaram, se depararam com o quê? Com o mar. E o mar, você olha, você vê o início aqui, mas você não vê o fim. E eu acredito que muitos, naquele momento ali, pensaram até em perecer. Acredito eu, não vi ainda na Bíblia, não me recordo ao certo, mas eu não vi eles dizendo, mas acredito que no pensamento de alguns, alguém dizia, agora o que vamos fazer? Agora nós vamos morrer, agora o faraó vem aí com seus soldados, com seu povo, não tem como nós atravessar esse mar, e agora nós vamos todos morrer. Saímos do Egito, mas mesmo assim vamos morrer. Mas o que foi que Deus fez?
Perguntou o que Moisés tinha ali, ele disse, tem um cajado. Com o cajado ele tocou na água. A palavra de Deus diz, meus amados, que ali no mar se fez parede de um lado e outro. O povo de Deus passou a pé enxuto. Tudo isso por quê? Porque eles buscavam a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E tudo que ele estava necessitando, que ele estava precisando, aconteceu ali naquele momento. Eles passaram a pé enxuto. E a palavra de Deus diz que os soldados de Faraó com as suas carruagens, no momento em que o povo de Deus atravessou o obstáculo, por isso que eu digo, o crente é desde o início, irmão, que ele passa por dificuldade, que ele passa por obstáculo, mas o crente, ele é, como eu falei anteriormente, ele é privilegiado, porque ele dobra o seu joelho, ele busca aquele que pode resolver o problema, ele busca aquele que pode resolver a situação naquele momento, ele busca, ele serve a um Deus que muda a história, ele serve a um Deus que curou paralítico, que cura e ainda vai curar. Muitas e muitas pessoas dizem até assim, mas esses prodígios e essas maravilhas aconteceram antigamente. Não, irmãos, o nosso Deus que nós servimos, ele é o Deus de hoje, de amanhã e de eternamente. E também o Deus de ontem. A palavra do Senhor, ela afirma que ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente em nossas vidas. Então que nós jamais venhamos a desistir. Jamais venhamos a tentar parar no meio da caminhada. Creia, meu amado, e tenha consciência de uma coisa. Busque a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele mais tudo fará. O salmista Davi, ele disse, se eu não me recordo, é o Salmo 35 ou é o Salmo 37. Ele diz, buscai primeiramente a Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, como disse aqui em Mateus. Mas o salmista Davi também diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Só que ele diz assim, ó, entrega o teu caminho, é entregar. Depois de entregar, ele diz, confia no Senhor. E aí, quando você entrega, você tem que confiar. E aí ele diz assim, e tudo ele fará. A palavra tudo está englobando todas as necessidades do ser humano. Seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira. Aquilo que você, meu amado, que está assistindo esse vídeo, tem entregado nas mãos do Senhor. Creia verdadeiramente. Permaneça de pé. Permaneça em oração. Permaneça em jejum. Permaneça buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Que todas as coisas que você tem entregado, que você tem pedido a Deus, ele vai solucionar para você. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e aqui fica para a nossa meditação. Desistir jamais. Entregar nossas causas na mão daquele que pode resolver. O nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque o homem aqui da terra, ele é falho. Às vezes você deposita a sua confiança. Às vezes você deposita credibilidade no homem aqui da terra. E ele, como falho, ele lhe decepciona. Mas jamais, aquele que tem entregado a sua vida, aquele que tem buscado a Deus em primeiro lugar, jamais ele será decepcionado. Jamais ele será esquecido. Jamais, meu amado, ele será deixado para trás. Sempre vai ser amparado. Ele sempre vai estar assegurado. Ele vai estar refugiado. Porque ele está debaixo das mãos do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoadíssima. Palavra maravilhosa. Glória a Deus. Uma palavra que fala profundamente aos nossos corações, uma palavra dessa que é confiar no Senhor. Temos que confiar no Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor. Como o irmão falou, seja a vida financeira, seja a vida sentimental, seja a vida material, seja a vida espiritual, entregar tudo nas mãos do Senhor. Que uma coisa é certa, o Senhor vai resolver, vai entrar com providência, vai prover em nossas vidas. Glória a Deus. Agradecer aqui o nosso irmão Alexandre. Eu que agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. E vamos encerrar com uma oração e vamos convidar aqui o irmão Alexandre para ele orar, fazer a oração final aqui, agradecendo a Deus por este momento. Pode orar, meu irmão, que Deus abençoe. Eu peço a oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai da nossa
Pai de infinita bondade. Abençoa, Aqui Senhor. estamos, Senhor Deus querido, É, no meu Pai. lar, neste momento, ó Pai. Abençoa, Pai, fazendo a esta casa. reflexão da Tua palavra, É, Senhor. meu Deus, abençoa, Muito obrigado, Pai, ó esta Pai, pela família. oportunidade que o Senhor tem Sim, nos meu Deus, concedido, ó em Pai. nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor, Ele tem nos resgatado, o Senhor, Glória Ele a tem Deus. nos achado. É Muitas verdade. pessoas pensam, ó Pai querido, Sim, que meu foi Deus. nós que buscamos a Deus, mas foi É. o Senhor que nos Ô, resgatou. glória, é Foi o verdade. Senhor que nos colocou nas fileiras Glória a santas. Deus, é verdade. Ó Pai amado, muito obrigado por Obrigado, tudo. Abençoa Pai. teu servo, meu Deus, que Abençoa, tem esse Senhor. trabalho, Toma Senhor. frente, Pai. Faz com que ele possa Em cada nome dia de mais Jesus. ficar confiante em tu, Ô, ó Pai. glória, em nome E de sabendo, Jesus. meu Deus querido, que É. todas as coisas ele pode naquele que glória, fortalece. é Assim diz a verdade. palavra do Senhor. Sim, meu Tudo Deus. posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor, É. nosso Deus. Ô, glória. Que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe. E Em eu nome de agradeço Jesus. essa oportunidade em nome, de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.